No ano de 1985, eu trabalhava na área de missões e evangelização da nossa denominação, e nós conseguimos comprar o primeiro Fusca missionário e fomos levar de Presidente Prudente a Porto Velho, 3.000 quilômetros de viagem, para deixar o carro com os nossos missionários ali naquele estado. Na volta, ao lado do reverendo Ryoshi Izuka, um pastor que morava na região de Goiás e era o coordenador dos campos missionários da nossa denominação. No ônibus, ele me disse: Paulo, no final desse ano, eu vou deixar a minha função. Ele cuidava dos campos abertos e tinha que propor aonde deveríamos abrir os novos campos. Eu disse: reverendo, mas que isso, o senhor está tão novo? Ele me disse que estava fazendo 60 anos naquele ano. O senhor está tão enxuto, tão conservado. Ele me disse: na minha cultura no Japão, nós não devemos ficar numa função se não vamos ter todo o tempo de vida necessário para exercê-la. E eu tenho 60, se Deus me der mais 15 ou 20, será muito. E nesta função que eu estou, a nossa igreja precisa de alguém que viva pelo menos mais 50 anos. Fiquei com aquilo na cabeça. Isso era junho. Em setembro eu vim a São Paulo para um encontro de pastores e o preletor nos desafiou a planejar a vida a curto, médio e longo prazos, 10, 20 e 30 anos. Eu comecei a fazer o meu trabalho. Quando chegou nos 30 anos, eu me lembrei do reverendo Ryoshi. E, como em 85 eu estava fazendo 30 anos, eu pensei, quando eu fizer 60, eu vou fazer que nem o japonês. Eu vou retirar também meu time de campo, vou deixar que outros continuem a obra, não vou parar, mas vou servir a Deus numa outra área, numa outra função. O tempo passou, 2015 chegou, e em agosto desse ano eu vou completar 60 anos. Eu sei que não parece, estou profundamente conservado, não é? Mas o tempo passou e eu já deixei o pastorado da nossa igreja em Presidente Prudente, com um dos pastores auxiliares. Não vou parar de trabalhar, vou continuar servindo a Deus onde as portas se abrirem, como lá na universidade em Maringá, e com o ministério itinerante. Nesses últimos anos também tivemos que lidar com um câncer na vida da minha esposa, então tudo isso me fez repensar e lembrar-me do meu projeto. Portanto, agora em agosto, no dia 16, será o culto da minha jubilação e celebração dos 60 anos. Mas há um tempo atrás, eu meditando na palavra, me dei conta do momento em que Jesus curou os 10 leprosos. E apenas um voltou para agradecer. E aquilo tocou muito meu coração, porque se ao longo desses quase 37 anos de ministério, eu tenho podido servir a Deus e a sua igreja, eu o tenho feito com a bênção, com a ajuda de muitas pessoas. E Deus me deu o desejo, então, de visitar algumas igrejas e pessoas que Ele colocou na minha vida para dizer a elas: muito obrigado pela sua ajuda, pela sua bênção, pela maneira como você me abençoou ao longo desse período, e tenho feito isso. Eu vim aqui especialmente nesta manhã, fiz uma visita recentemente ao reverendo Valdinei, porque eu quero deixar a minha gratidão registrada à pessoa do reverendo Abival Pires da Silveira, que não pode estar conosco nesta manhã. Desde quando ele assumiu a liderança da nossa denominação, em 1981, ele abriu as portas e me convidou para trabalhar na área de missões, e lá eu fiquei por 14 anos. Talvez tenha sido a pessoa que mais tenha permanecido numa mesma comissão de trabalho na história da nossa igreja. Devo isso a esse gesto, a esta confiança desse querido pastor e irmão. Portanto, publicamente eu registro a minha profunda gratidão a Deus e ao reverendo Abival pelas portas abertas em tantas áreas do meu ministério, e que o Senhor possa abençoá-lo e conservá-lo e ajudá-lo nesse tempo da enfermidade e outras lutas que ele tem enfrentado. Também aproveito para manifestar a minha gratidão ao meu querido tio Paulo e sua família, que ao longo desses anos, quando eu saía do interior, lá do mato, lá na ponta do estado, para vir para as reuniões, eles sempre me hospedaram com muita dignidade, muita alegria. Então eu registro também a minha gratidão a esta querida família, que tem sido parte da nossa família em vários aspectos.
Desde já, todos estão convidados, aqueles que puderem, a estarem conosco no dia 16 de agosto, lá em Presidente Prudente, não é tão longe, 600 quilômetros aí, e será uma bênção se puder ter alguém lá na nossa jubilação e na celebração dos nossos 60 anos. No texto em que lemos nesta manhã, nós encontramos o apóstolo Paulo usando uma expressão em relação à vitória, triunfo. É interessante como a gente observa algumas entrevistas de repórteres esportivos que chegam para os jogadores e perguntam: vocês vão entrar para ganhar? Quem entra para perder? Eu acho incrível essa pergunta, porque me parece que ela não se faz necessária. Mas é a pergunta que mais é feita aos técnicos e aos jogadores. Nesse texto, Paulo usa essa expressão de vitória. E ele o faz num contexto em que, tendo passado em Coríntios, na cidade de Corinto, na sua viagem missionária, plantando ali uma igreja, e a igreja cresceu. Só que esta igreja, seus filhos na fé, passado alguns anos, começaram a duvidar da sua autoridade apostólica. Por isso ele precisou escrever algumas cartas para dizer que ele era apóstolo do Senhor Jesus. E a segunda carta é muito forte, muito pesada, especialmente na sua parte final, quando Paulo defende a sua autoridade apostólica. E na parte inicial, nas partes iniciais, ele trata de vários assuntos, lidando com aquela comunidade, que era uma comunidade um pouco complicada, dividida entre si. Uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo, outros eram de Cristo. Paulo diz que eles eram carnais, não podia dar uma refeição mais pesada. Paulo teve muita luta com os irmãos corintianos. Quem nasce em Corinto é corintiano. Qualquer semelhança com os corintianos atuais é mera coincidência. Pois bem, e Paulo então nesse texto nos apresenta um momento complicado da sua vida. E quando eu recebi a informação de que nesse mês os irmãos estão tratando do tema da culpa, nem sempre a gente percebe que os homens de Deus foram tão falíveis quanto nós somos, cometeram erros como nós também cometemos. E a Bíblia não endeusa seus heróis, ela expõe o que aconteceu com eles em todos os aspectos. E neste caso, Paulo está passando por um momento de profunda frustração, decepção consigo mesmo, quem sabe carregando um pouco de culpa, porque ele perdera uma oportunidade de pregar o Evangelho em Troade. Por isso, nessa manhã, olhando para esse texto, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão com o seguinte tema: passos para a vitória sobre a culpa e outras crises da vida. O primeiro passo que eu penso, olhando para esse texto, que nós devemos ter para vencer a culpa e as crises da vida, é reconhecer as nossas limitações. Paulo a reconhece. Paulo diz que ele tinha limitações, ele não esconde um problema complicado na vida dele que se chamava solidão. Não é apenas nesse texto que Paulo diz que ele não teve paz no seu espírito para pregar o Evangelho, porque ele estava sozinho. Paulo não é que Paulo não tinha mensagem, não é que Paulo não tinha unção, não é que Paulo não tinha autoridade em Cristo, porque ele a tinha, mas faltou um companheiro. Tito não havia chegado. Em outros textos, Paulo fala desse dilema que ele enfrentava em relação à solidão. E no final da vida, escrevendo a Timóteo, ele diz: vem ter comigo depressa, porque muitos me abandonaram, só Lucas está comigo. Paulo não gostava de viver sozinho, de ficar sozinho. Solidão. Como é difícil lidar com a solidão. Às vezes no meio de uma multidão, como aqui em São Paulo, que os irmãos vivem. Milhares e milhões de pessoas cruzando as ruas todos os dias, mas internamente um sentimento de solidão, de vazio, de complexos tantos culpas que muitas vezes nos atingem. Um dia, o texto bíblico relata que Davi foi enfrentar Golias. E uma das poucas verdades que Golias disse naquele momento é que Davi não tinha condições de enfrentá-lo, era um menino, não tinha qualificações para isso, tinha limitações, não tinha nem treinamento e nem armas. Golias não disse nenhuma mentira, tudo isso era verdade. E Davi não refutou estas colocações. De fato, ele não tinha condições nenhuma de enfrentar o Golias. O que eu aprendo aqui, o que nós devemos aprender? Não é fácil quando alguém aponta as nossas limitações. Quando alguém nos diz: olha, você não é bom nisso, então não entre nisso. Você não tem essa capacidade, não vai querer se meter nisso. Não é agradável.
de maneira alguma, quando somos lembrados das nossas limitações. Mas foi isso que ocorreu quando Davi foi enfrentar o Golias. Portanto, irmãos, não queiramos ser super-homens nem mulheres maravilhas. Somos falíveis, temos limitações, precisamos administrá-las, vencê-las, e algumas, quem sabe, vão ficar conosco o tempo todo. E há pessoas que não deveriam ter nenhum tipo de limitação, porque a vida está tão boa, tão arrumadinha, mas de repente parece que elas não têm sossego se não encontrar uma limitação. Um dia no meu escritório pastoral chegou uma irmã com a vida toda arrumadinha, a família arrumadinha, o marido num bom emprego, ela também, casa boa, carro novo, sabe aquela família que você olha, não tem problema. Ela chegou e eu disse, pois não, minha irmã, que posso ajudá-la. Ela me disse, pastor, eu estou aqui porque eu tenho medo de um dia vir a ter medo. Falei, como é que é? Eu tenho medo de um dia vir a ter medo. Aí eu disse, agora eu estou com medo. Agora, acho que nem Freud explica esse negócio. A pessoa parece que arruma, encrenca para a vida. Como é que a gente vai vencer na vida se não reconhecermos as nossas limitações? Seja a culpa, sejam outras crises da vida. Olhando para esse texto, Paulo não esconde, Paulo não omite, Paulo não camufla a solidão. Ele a admite publicamente para a sua comunidade. E hoje, através do texto que nos chegou, admite para nós. O segundo passo para que nós tenhamos vitórias sobre a culpa e outras crises da vida, além de nós reconhecermos as nossas limitações, também devemos reconhecer o nosso potencial. Sim, Paulo diz que ele tinha uma limitação, mas também ele assume que tem potencial. Ele diz, nós somos o bom perfume. Não é apenas um perfume qualquer, há um adjetivo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Há um potencial em todos nós. Paulo admite que ele tinha qualidades para servir a Deus, e ele o fez. Quase metade do Novo Testamento é de sua autoria, só para a gente pensar em como Deus usou um homem que tinha limitações, mas também que possuía tremendo potencial. Quanto sofrimento pelo nome de Jesus, quantas igrejas organizadas, quanto potencial pregando o Evangelho nas sinagogas, confundindo aos judeus que Jesus era o Cristo. Ele, como rabino, tinha tanta autoridade no Antigo Testamento que podia fazê-lo com muita tranquilidade e facilidade. Voltemos a Davi. Davi tinha um grande potencial quando ele foi enfrentar Golias. E o potencial de Davi era a pontaria. Ele, quando cuidava do rebanho do seu pai, ele enfrentava os animais com o seu estilingue. Aqui chamado de funda. E ele acertava os animais. Quando ele foi enfrentar Golias, alguém poderia dizer, Davi não vai porque o homem é grande. Ele teria dito, aí é que eu vou, porque uma testa daquele tamanho eu não erro de jeito nenhum. É muita testa. Pegou 5 pedras por precaução. Na primeira foi no alvo. Potencial. Potencial. Todos nós também temos potenciais. E é tão bom quando nós sabemos que nós os temos e podemos colocá-los a serviço de Deus, da sociedade, da família, como um todo. Somos o bom perfume, meus irmãos. Não é um perfume qualquer. Eu nasci numa pequena cidade no sul de Minas chamada Muzambinho. Alguém já foi a Muzambinho além de mim? Vários irmãos, está vendo? Ela existe, é ali, perto de Poços de Caldas. Como diz meu amigo Milton Neves, Poços de Caldas faz parte da grande Muzambinho. Pois bem, aos 9 anos de idade eu pedi ao meu pai que eu queria engraxar, porque eu queria ganhar meu dinheiro, engraxar sapato. Ele mandou fazer a caixa, comprou os ingredientes, falou, custou tanto. A hora que você terminar de me pagar, o dinheiro vai ficar com você. Não gostei, mas foi uma boa didática. Depois que eu terminei de pagá-lo, o dinheiro começou a ficar comigo, e no sábado eu engraxei uma bota de um fazendeiro, e veio uma nota boa, aquele tiradentes vermelho, antiga, e eu fui realizar meu sonho de consumo. Fui na farmácia do seu Juca, e comprei um vidro de perfume Lancaster. Quem aqui já usou Lancaster? Tem muitos dinossauros aqui, que nem eu.
Era o sonho da minha vida. E também aproveitei, já que o dinheiro deu, e comprei um vidro de brilhantina Glostora, que era a moda na época. Na época eu tinha muito cabelo, era muita coisa. Fazia assim, jogava para o lado. Se eu fizer assim hoje é tigre nervoso. Passei tanta brilhantina. Se eu desse uma ventania na cidade, não mexia um fio. E sabe, meus irmãos, eu não tenho nenhuma crise em relação à minha calvície, porque descubro nas Escrituras que eu e mais alguns irmãos que contemplo daqui, alguns a caminho, nós somos as pessoas onde mais a vontade de Deus acontece. Porque não cai um fio de cabelo se não for pela vontade do Senhor. Então, se está caindo, é vontade do Eterno. Vou eu brigar com o Eterno? Não vou. No México há um provérbio. Deus fez algumas cabeças bonitas. As feias ele cobriu com cabelo. De modo que isso aqui é obra de arte. Não é todo mundo que tem. E Deus está pedindo que a gente mostre para as pessoas. Qual é o seu potencial? Eu e você temos potenciais. E para nós vencermos na vida, vencermos a culpa, vencermos outros dramas da vida, nós temos que levar em conta, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos características de Deus em nós, temos coisa boa, temos potencial para serem potenciais para serem colocados a serviço do seu reino e a serviço da igreja, a serviço da coletividade. Aproveito para parabenizar esta igreja completando os seus 150 anos. E conversando com o reverendo Valdinei, ele me disse dos novos desafios que estão se mostrando a partir desse momento que a igreja fez uma celebração tão bonita, e eu acompanhei à distância, vibrando com as vitórias dos irmãos. Que tipo de ministério você tem aqui nesta comunidade? O seu potencial está sendo útil? O seu potencial está sendo disponível para com a liderança da igreja, para que você possa servir a Deus? Como é bom chegar num lugar e ser bem recebido. Hoje eu fui muito bem recebido na hora que cheguei aqui pelo corpo diaconal, especialmente pela nossa irmã Mabel. Como é bom chegar e ter uma proteção. Eu já me sentiria em casa, porque eu sou dessa igreja, mas me senti muito mais em casa. Tantas coisas simples a gente pode fazer, tanto potencial a gente tem. Numa escola bíblica de férias, a missionária estava licionando com as crianças, chegou um momento da diversão, do lazer, e ela foi fazer a brincadeira do trenzinho. Lógico que o mais forte e o maior ficou na máquina, e atrás dele, pondo a mão no ombro, vinham os demais vagões. Lá atrás ficou um menininho de 4 anos, na correria do trem, e não deu conta de acompanhar. Mas ele não chorou, não fez beicinho. No final, a missionária perguntou: mas menino, você estava sorrindo, feliz da vida lá atrás, você se desvencilhou do trem, como é que você ficou tão contente? Ah, tia, eu era apenas a fumacinha. Eu era apenas a fumacinha. Seu potencial, seus potenciais estão sendo úteis a Deus? Somos o bom perfume. E aqui detalhamos aqui, Paulo não fala só na questão pessoal, ele inclui inclusive os corintianos. Somos, está no plural. Paulo cria, até isso ele acreditava. Em terceiro lugar, para que possamos dar mais passos em direção à vitória contra a culpa e outras crises da vida, além de reconhecermos as nossas limitações, além de reconhecermos o nosso potencial, precisamos reconhecer também o poder de Deus. Paulo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Veja o texto que não é de vez em quando que Deus nos leva em triunfo, mas é sempre. E é Ele que faz isso. Mesmo com as minhas limitações, Paulo está dizendo, eu manifestei a minha limitação, também tenho potencial e a igreja também o tem. Mas acima de tudo, quem vai me fazer vencer a culpa, quem vai me fazer vencer os demais dramas da vida é o poder de Deus. É Ele que vai agir de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, para trabalhar comigo, para me convencer, para me curar as feridas da alma, para me encorajar a pedir perdão e a perdoar. O ódio
que muitas vezes fica agasalhado no coração do ser humano, é o veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. O ódio mata a pessoa que o guarda. Peça perdão, libere perdão. Ah, mas não tenho coragem. Deus vai dar coragem. Não tenho forças. Deus vai dar força. Não, mas ele que me ofendeu. Tudo bem, mas faça o que a palavra de Deus diz. Coloque brasas na cabeça, brasas quentes na cabeça daquela pessoa. Creia no poder de Deus, Paulo está dizendo. Lembremos-nos de Davi novamente, quando Davi foi enfrentar o Golias, além de ter ouvido da sua limitação e ele não refutou, além de ter valorizado e visto o seu potencial, a pontaria, quando Davi fala com Golias, ele diz: você vem contra mim com a sua lança, com o seu escudo, com a sua arma, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Poder de Deus, é Ele que vai me capacitar, disse Davi. Eu não tenho força em mim mesmo, não tenho treinamento. Tentaram até colocar nele a roupa do Saul, mas o manequim não deu. Ali, se vestisse a roupa do Saul, ele morria, ele nem mexia. Você tem expectativa da ação do poder de Deus na sua vida? Acabamos de orar agora há pouco, receber a oração pastoral, pedindo poder de Deus, manifestação especial de Deus nos dramas da nossa vida, em situações que a gente jamais espera que algo vai acontecer. Minha avó materna nasceu numa cidadezinha em Minas Gerais chamada Cabo Verde, faz parte da grande Muzambinho também, muito religiosa. E aí, quando jovenzinha, ela e a sua amiga no sábado saíram da casa para ir à praça praticar o footing. Na época tinha isso, os mais antigos se lembram do footing, andar na praça. O homem andava de um lado, a mulher andava do outro. De vez em quando dava assim um rabo de olho, uma paquera, um flerte. Na época chamava flerte. Hoje já tem tanto nome que eu nem sei. Pois bem, aquela que ficou minha avó materna, dona Belinha, Isabel, dona Belinha, quando subindo para a praça, ela é sua amiga, uma vaca escapou do pasto e partiu para cima delas. E elas correram, e a única porta aberta que elas encontraram foi a porta da igreja presbiteriana de Cabo Verde. Estava tendo uma reunião de oração, ali as duas se converteram. Eu louvo a Deus por aquela vaca brava. Isso é poder de Deus, meu irmão. Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para envergonhar aquelas que são, para termos vitórias sobre a culpa, sobre os dramas da vida. Faz-se necessário esta convicção, crer no poder de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Meu desejo nesta manhã é que o Senhor fale ao seu coração, para que você dê os passos necessários, como eu também, para vencer todo tipo de culpa, para vencer os dramas da vida que já nos acometeram e aqueles que ainda um dia virão. Vamos reconhecer nossas limitações. Não adianta. Nós sabemos que as temos e outros sabem e nos apontam. Vamos reconhecer o nosso potencial e usá-lo para a glória de Deus, que é a melhor maneira de viver a vida. E, acima de tudo, vamos crer no poder de Deus. Que Ele assim vos abençoe.